O homem atendeu o Big Fone 5 vezes das 6 que ele tocou. O homem tá no paredão. O homem agora vai precisar aí contar um pouquinho com a ajuda do público, caso ele vá mesmo pro paredão final. Mas o fato é que não dá pra negar o quanto o homem foi esperto. Sério, o homem foi muito esperto. Porque ao atender o Big Fone, ao sacar que aquele bando de trote escondia alguma coisa real, o que foi que o homem fez? Ficou de plantão ali, 3 dias de plantão, atendeu o Big Fone, independente do que fosse, ele ia tirar um voto do líder. Ele já sabia que ele ia pro paredão, ele já sabia, depois então do que aconteceu lá com a Vanessa, ele também já sabia que ele ia parar no paredão. Então assim, o homem foi muito esperto. Dizer que o homem não tinha sido esperto é subestimar a inteligência da gente. Óbvio que o homem foi esperto, óbvio, ó. O cara foi muito esperto em atender o Big Fone, o cara foi muito esperto em tirar o voto do líder, o cara foi muito esperto em basicamente tirar o voto da casa e aí ter a possibilidade de voltar na bate-volta. Não dá pra dizer que o Davi não foi esperto, não dá pra gente dizer que o Davi não soube usar o sistema a favor dele. Soube. Aí eu vi na internet muita gente criticando lá sobre a expulsão da Vanessa, se essa expulsão dela foi algo justo ou injusto, se foi jogo sujo do Davi. A expulsão dela, não dá pra gente negar que mexeu com tudo ali dentro do BBB, né, gente? O clima na casa ficou péssimo ontem à noite. Praticamente nada aconteceu lá dentro da casa, nada. Nem os Big Fones despertaram o interesse deles na noite de ontem, absolutamente nada. O último Big Fone das 23h30 foi o Davi que atendeu, foi tão xoxo que ninguém teve a coragem de se levantar. E até a Pitel tava falando que tiraram uma onda com a cara deles. E foi isso mesmo que aconteceu, né? O Boninho já tinha deixado claro que ia fazer isso. E aí a casa inteira dormiu cedo, o clima pesou demais, gente. O clima pesou demais. Foi tão pesado o clima na noite do BBB que o dia hoje praticamente madrugou, né? O dia começou hoje, era por volta de umas 3h30 da manhã, era por volta de umas 3h30, por aí, quando a Fernanda acordou, aí ela foi pra academia, a Pitel tomou banho, aí depois o Michel acordou, Plantana, a Raquel, aí o Davi acordou, todo mundo foi lá começar o dia ainda de madrugada. Ou seja, o clima ainda estava bem ruinzinho, só agora que já deu uma melhorada. E ainda sobre a expulsão da Vanessa Camargo, muita gente ainda tem se questionado o que vai acontecer no BBB agora, porque afinal existe um cronograma ali, existe um planejamento que o Boninho faz todo esse tempo. Então, gente, o programa está entrando em sua 8ª semana de 15 semanas. Tem 14 pessoas na casa e ainda faltam 7 semanas para acabar. Tem gente mais do que suficiente para chegar na final. Não vai ter repescagem, como eles mesmos lá dentro estão dizendo, muito diferente do que aconteceu no BBB 23. Só para lembrar para vocês, a repescagem no BBB 23 ela foi necessária porque a Casa de Vidro já tinha sido feito antes do programa estrear, foi de onde saiu a Paula e o Gabriel. O paredão falso do Fred Nicásio e da Marília também não podia mais ser usado. E aí teve lá a desistência do Bruno Gaga e as expulsões do Sapato e do Guimê. Tudo isso contribuiu para que a repescagem de fato acontecesse. Esse bando de participantes que entraram e saíram do programa, eles saíram por outros meios sem ser o da eliminação. Isso mexeu com o cronograma do programa, obrigou praticamente o Boninho a fazer uma repescagem no meio do programa. E aí vocês sabem o resultado, né? Quem acabou ganhando foi a Amanda. No BBB 23, o elenco ficou muito desfalcado e por isso foi necessário uma repescagem. Já no BBB 24, a gente teve até agora uma desistência que foi da Vanessa Lopes e a expulsão da Vanessa Camargo. Até agora, todos os que foram eliminados de acordo com o cronograma do programa.
Aliás, só para deixar claro para vocês, não foi à toa que o Boninho meteu 26 pessoas lá dentro, né, gente? Exatamente para não correr o risco de ter que fazer uma repescagem no meio e estragar o jogo como um todo. Agora, eu não vou descartar a possibilidade de um paredão falso. Até porque isso vai ser muito mais prático, mais fácil e muito mais barato eles fazerem um paredão falso bem perto ali do top 10, que, se as contas baterem, vai acontecer bem perto da Páscoa. E sabe o que a Globo vai fazer? Vai aproveitar isso para faturar em cima de um paredão falso, do mesmo jeito que ela fez com o Arthur em 2022. E só para lembrar vocês, porque muita gente ainda pode estar curiosa, todas as 3 últimas edições do BBB tiveram paredões falsos. Em 2021, no BBB 21, com a Carla Dias. Em 2022, no BBB 22, com o Arthur Aguiar. Em 2023, no BBB 23, Fred Nicásio e Marília Cabrita. Então, tem espaço aí pro Boninho dar uma remexida se ele quiser estender um pouquinho esse top 10 para outra semana e não no dia 26 de março, que é justamente na Semana Santa. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu também tenho visto em vários outros sites e canais por aqui. Tem gente dizendo que o Davi perdeu o favoritismo dele baseado no que eles estão vendo nas bolhas da X.com e do Instagram. O Davi, na minha opinião, ele não perdeu o seu favoritismo. Ao contrário, a atitude dele de exigir que os seus direitos fossem respeitados acabou favorecendo e fortalecendo ainda mais a narrativa dele dentro da casa. Agora, muita gente está dizendo que ele fez um jogo sujo. Na minha opinião, aqui do Faropop, se foi jogo sujo ou não, quem vai julgar isso é o Brasil quando ele cair no paredão final e for votado. E não o pessoal de rede social dizendo que agora acabou pro Davi. As coisas não funcionam desse jeito. E a gente só vai saber se de fato ele perdeu esse favoritismo quando a gente vê aqueles votos únicos lá, que justamente são a galera do sofá votando. E não dá pra gente tirar essa conclusão agora sem ter como avaliar isso. E por fim, eu acho que a atitude da Globo em lavar as mãos nesse caso é bastante perigosa, muito mais para eles do que para o Davi. Para eles, abre um precedente para que outros participantes em outras temporadas do BBB, temporadas futuras, usarem desse mesmo expediente para eliminar um participante que eles consideram forte, um adversário que eles consideram bastante inconveniente no jogo. E muita gente aqui fora tá admirando o Davi justamente pela coragem que ele teve de peitar a Globo dentro da própria Globo. E foi por isso, aliás, que a Globo lavou as mãos e jogou a responsabilidade do caso nas mãos dele. E agora, quem desconfia da lisura do programa vai continuar admirando a coragem que o Davi teve em fazer o que ele fez. Eu não acho que o Davi seja medroso, não. Ele ia ter força para enfrentar a Vanessa no paredão. Ele não tá fugindo do paredão, gente. Ele não tá. Ele não ia fugir do paredão com a Vanessa. Esse ia ser o paredão da temporada. Eles lá dentro sabiam disso, tanto que eles queriam que isso acontecesse. Agora, se a casa do BBB tá desse jeito, né, gente? Não foi só por causa lá da expulsão da Vanessa. Tem muita coisa rolando ali dentro também. As discussões nas redes sociais foram muito acaloradas. Tá a maior briga lá pra dizer sobre o Davi, que muita gente tá dizendo que ele fez jogo sujo, outra gente diz que ele enfrentou o sistema. Enfim, eu só vou levar em consideração uma coisa que eu quero que vocês pensem, reflitam sobre essa situação. Troca o Davi e a Vanessa de posição. Se a Vanessa tivesse feito o mesmo com ele, as pessoas estariam tendo a mesma reação? Se a resposta for sim, então tudo bem. Agora, se a resposta for não, nós temos um problema. Agora, a gente não tem como negar que a reação lá dentro da casa do BBB foi muito desproporcional pro Davi. A Lady exagerou quando ela quis se intrometer numa história que não tem nada a ver com ela, que ela não viu. Aliás,
Inclusive, durante a noite, a Lady estava lá no quarto do líder, antes de tocar o último Big Fone, eles estavam conversando e ela chamou o Davi e todo mundo que estava ali acampando perto do Big Fone de urubus. Foi isso que aconteceu. A Lady teve coragem de falar isso de um homem preto. Então, a reação com o Davi, ela foi muito desproporcional, ela foi muito, sim, extremamente desproporcional, não diz respeito, assim, uma mulher preta agir desse jeito com um homem preto, parece que ela não entende a importância dessa pauta, parece que ela também quer esvaziar essa pauta, porque é muito fácil acusar a Alane de fazer isso, né, gente? É muito fácil acusar a Alane de ter esvaziado uma pauta, mas a Lady também esvaziou uma pauta. A Lady também agiu dessa mesma maneira, chamando o Davi e todo mundo que estava ali de urubu. Não se faz isso. Pegou muito mal, né? Pegou muito mal. E aí, de madrugada, lá eram umas 3 e pouco da manhã, a Fernanda foi a que se levantou primeiro, foi lá fazer os exercícios dela, aí depois a Pitel foi lá também, foi fazer companhia para ela, e elas foram conversar sobre o que estava acontecendo nesse jogo. Aí a Fernanda falou várias coisas, inclusive algumas bem polêmicas. Aí ela disse que lá dentro do BBB, ela só consegue ver as coisas do jeito que ela está sendo tratada, que ela só consegue ver as coisas do jeito que as pessoas se apresentam para ela. Ela disse isso aqui: eu não me sentiria representada pela Alane, uma pessoa ardilosa, peçonhenta, atriz demais, não consigo ver naturalidade dela. Como eu vou achar que a história dela é linda se elas só me mostram o lado oposto delas? A Fernanda, a gente não tira a razão da Fernanda com relação àquela história da bonequinha. Porque foi isso mesmo, gente. O Chora a Bonequinha, que virou meme, que virou animação aí em alguns canais. Foi isso mesmo. A menina, a Alane, meio que esvaziou essa pauta. A Alane meio que quis usar esse negócio da perna, esse negócio do corpo, pra inventar uma história que não foi assim que aconteceu. Se ela acusou a Fernanda de debochar do corpo dela, a Alane também debochou do corpo da Fernanda. E eu falei pra vocês que o grande problema disso não foi porque a Alane debochou dela. Não foi isso. O grande problema dela foi exatamente a parte em que ela foi chamada de personagem. Por causa disso que a rixa das duas acontece. É por causa disso que a gente está vendo isso acontecer. Aí elas também falaram sobre o Davi, a Pitel conversou sobre o Davi com a Fernanda. Aí a Fernanda, ela falou uma coisa interessante sobre o Davi. Aí ela disse que o Davi causa nela sentimentos muito estranhos. Ela disse que o Davi tem uma inocência, que ele é um menino que não teve muitas oportunidades na vida, mas que tem uma raiva partindo dele, que ele bota pra fora nesses momentos de tensão. E é verdade, o Davi tem um pouquinho disso aí. Aí ela fala que o Davi tem uma necessidade de chegar primeiro nas coisas, mas não é uma necessidade de ser campeão, mas porque ele nunca foi o primeiro em alguma coisa na vida. Aí ela também fala que estar no BBB significa muita coisa para ele e que talvez isso seja realmente importantíssimo para mudar a vida dele. Então é uma coisa que ela jogou assim. Ela falou isso aqui sobre o Davi. Eu tenho que estar lá, eu tenho que estar lá. Então, ela vai aprofundando essa questão e ela acaba entrando ali numa coisa que eu sempre falei pra vocês. Se o Davi baixasse um pouquinho o ritmo, ela disse que ele seria um grande jogador do BBB. Mas aí, como ele excede nas atitudes dele, ele acaba sendo julgado de uma maneira diferente. Ele acaba sendo julgado desproporcionalmente ao que de fato ele é. Aí ela também estava conversando com a Pitel sobre a Bia. Aí ela falou que não há gente no Brasil que possa convencê-la de que a Beatriz seja uma menina boa, de que a Beatriz é uma pessoa importante, interessante. A Fernanda chamou a Bia de infantil e que foi só isso
que ela entregou nesses 50 dias do programa. Ela listou que foi falta de educação, desrespeito, implicância, infantilidade e abuso. Não dá pra gente tirar a razão da Fernanda em algumas coisas, porque aquela briga que ela teve com a Bia foi sem nenhuma razão, não havia razão de ser. E aí, teve um momento também que a Fernanda causou polêmica nas redes sociais, quando ela comparou a situação do Davi com a do Nizam. Né? No meio dessa conversa toda, a Fernanda afirma que o Nizam e o Davi vieram de backgrounds semelhantes, ou seja, de famílias pobres, de lugares com poucas condições. Só que ela falou, não tem como comparar o Davi, que veio do cu do mundo da Bahia, ela falou estas palavras, e com o Nizam, que também veio de uma classe mais pobre. Só que o Nizam, pelo que ela falou, viajou o mundo inteiro, fala 9 línguas e tem uma educação impecável. Já o Davi, ela diz que não teve as mesmas oportunidades na vida, não teve o mesmo estudo que o Nizam teve. O Nizam falou que ele até começou a fazer a faculdade lá dentro do BBB, mas ao mesmo tempo ele desistiu disso. Aí ela também disse lá, no meio dessa coisa toda, que ela não vai entregar os pontos, e que quem quiser achar que o Davi já venceu o programa, que ache que pra ela o jogo só vai acabar no dia que o Tadeu disser pra ela que acabou, que ela foi eliminada. Enquanto esse dia não chegar, o jogo pra ela continua. E é verdade, o jogo não vai acabar única e exclusivamente porque o público acha que o Davi já venceu. A gente sabe que não pode ser assim. Aí teve esse outro momento também, que entrou o Michel ali, teve esse outro momento ali que também entrou a Raquel, a Plantana. Ela falou que a ideia que eles tinham era montar um paredão só com as pessoas das fadas. Aí a Pitel tava conversando com ela e falou assim, ó, eu já avisei o Lucas que se o poder coringa que eu tiver for pra trocar alguém, eu vou salvar o Michel do paredão. Aí ela fala que o Lucas já sabia e questionou muitas coisas ali. O Michel também questionou se a Pitel ia fazer essas coisas por ele, se a Pitel ia ter coragem de fazer alguma coisa. Aí a Pitel falou que a prioridade dela é a Fernanda, mas que se a Fernanda estiver livre, estiver imune, ela vai sim ajudar o Michel. Aí a Pitel falou que para ela a opção de voto é a Alane. Ela quer votar na Alane neste paredão. Mas aí o Michel disse que a opção dele é o Bila, mas que se todo mundo for na Alane, ele vai seguir o fluxo de todo mundo. E aí é o que eu falo sobre ter opinião própria, né? Mas isso já mudou e eu vou já contar para vocês. Aí o Michel, no meio dessa conversa toda, tava falando que a intenção do Lucas é justamente quebrar a aliança dos gnomos com o Puxadinho. Ele contou que o Lucas foi e fez uma brincadeira com a Fernanda, dizendo que a Fernanda ia ser eliminada e a Pitel ia acabar ficando solta pela casa e caindo nos braços dele, no grupo dele, pelo menos. E aí a Fernanda disse que o pé atrás dela com o Lucas foi justamente quando o Bila chegou lá e perguntou para ela se ela queria ir pela casa ou queria ser indicada pelo líder. Lembra aquele paredão lá? Na época do carnaval, que ele era líder, que ele ia indicar a Fernanda? E ainda ela disse que ela percebeu que na estratégia do Buda, ela era só um enfeite. E aí o Buda disse que ia colocar ela no paredão só para dispersar os votos e tal. Só que no final, o que foi que aconteceu? Não adiantou de nada porque ela foi a mais votada naquele paredão. Aí a Fernanda fala que se ele tem problemas com ela, que se ele tem problemas de tudo, eles têm que se resolver, não tem que ficar pensando no paredão passado. E que esse voto que ele deu nela fez ele perceber que ele realmente indicaria ela naquele paredão, que ela ia parar no paredão se não fosse toda essa intervenção. Aí, em outro momento dessa mesma conversa, o Michel admite que ele blefou sobre votar no Bila quando ele conversou com o Davi. Aí ele falou que na conversa que ele teve com o Davi, aquela mesma conversa que eles já tinham falado outras vezes, que o Davi falou
que ele era falso, que ele era mentiroso. Ele contou que ele abriu o voto dele no Bila e que quando ele fez isso, o Davi pegou esta informação e levou esta informação para as fadas e que foi por isso que o Bila foi votado ali. Disse o Michel que ele já sabia que o Davi ia fazer isso e que por isso ele deu essa informação, que foi uma estratégia que ele jogou ali pro Davi. Aí a Fernanda completou, foi por isso então que eles acabaram indo em cima do Bila naquele paredão. Aí o Michel também estava falando que ele tem um medo de cair no paredão com as duas fadas e ser eliminado por causa de ser 2 contra 1. Só que aí a Fernanda quebra a situação quando ela fala o seguinte lá, que são 2 torcidas contra 1 e que as torcidas deles vão ser obrigadas a se juntar para salvar o Michel no paredão. Aí eu fico pensando assim, aonde é que a Fernanda tá enxergando isso, gente? Aonde é que a Fernanda tá enxergando isso? Aí ele fala que a Raquel tá desde o início com ele, que a Raquel é forte no Twitter, que a Raquel poderia ajudar ele nesse mutirão para fazer ele continuar no jogo, e que eles lá dentro têm muito mais torcida que só o pessoal das fadas. E aí as coisas são complicadas, né? É muito difícil porque eles não querem aceitar que já tem uma pessoa forte ali. Uma não, né? 2. E eles vão continuar caindo no mesmo erro. Aí o Michel também falou lá que se ele não for pelo líder, ninguém lá do grupo dos puxadinhos ou dos gnomos vai ser indicado. E aí ele mesmo fala, meu Deus, vocês têm noção que eu perdi a prova do líder para alguém que vai me colocar no paredão? Que ele já estava sentindo isso desde a quinta-feira? E aí ele mesmo falou, eu vou parar num paredão fueda. Ele usou essa palavra. Mas que ele vai, e se tiver que ficar, ele fica, e que se tiver de sair, ele também vai sair. E aí, ele também falou que se ele tiver a opção de um contragolpe, ele vai puxar a Lady ou o Bila, com a justificativa de que eles ainda não foram no paredão. O Michel também ainda não foi, só para constar. E aí, ele falou que a Lady não se posiciona, que a Lady se mete nas coisas que não tem nada a ver com ele. E aí, que ela se mete nas coisas que não tem nada a ver com ela. Aí a Pitel começou a fazer vários cenários no paredão, ficaram ali contando quantas vezes o Big Fone tocou, ficaram fazendo as contas de como é que as coisas iam ser nesse paredão. E aí o Michel falou, né, que quando tocou, ele disse só pode ser alguma coisa complicada, alguma coisa negativa. Ele só foi falando essas coisas que a gente já sabia que ele ia fazer. E aí a Pitel foi falando das opções de voto que ela tem. A Pitel foi falando que o Davi já estaria no paredão, que o Michel também poderia estar no paredão e que ela tinha essa opção de votar na Alane, que se é para ser um paredão com as fadas, eles precisavam colocar justamente ali a Alane, e se o poder dela for trocar alguém do paredão, ela trocaria o Michel, que ela faria sim isso por ele. E aí eles ficaram pelo menos 1 hora ali questionando, ficaram 1 hora falando ali, e eles chegaram meio que à conclusão de que a Lady seria um alvo muito mais fácil. O Michel já tinha falado antes que a Lady era uma pessoa que não se posicionava. Aí a Fernanda lembrou que o Rodriguinho chamava a Lady de sombra do Marcos e depois do Lucas, e que ela era uma pessoa sem relevância nesse jogo. E de fato, ela é irrelevante nesse jogo. Aí teve um outro momento dessa conversa também, que a Fernanda estava falando sobre a Yasmin. Ela disse que se a Yasmin cair no paredão, ela também vai dizer que é muito interessante, porque assim ela acredita que seria muito mais fácil eliminar o Davi. Pelo menos na cabeça deles, a Yasmin é muito forte e ela conseguiria fazer isso. E aí, o Michel ponderou e disse que eles precisam votar em pessoas que igualmente votam neles, de pessoas que igualmente os indicariam direto pro paredão. E de fato, o Michel não tá errado nessa lógica. O chato é que não tem muitas opções ali para eles, né? Porque eles já formaram um novo grupão
versus o grupinho ali das fadas, da Isabelle. É meio difícil eles quererem se colocar no paredão. Mas sempre tem ali um nome, né? Como o Bila. E aí foi umas 6 horas da manhã, tava todo mundo ali já acordado, Michel perto do Big Fone, o Davi perto do Big Fone. Aí o Michel atendeu de um lado, o Davi atendeu do outro. E aí o Davi mesmo pegou o barulho final, aquele pi-pi-pi. E aí eles se deram conta de que era um trote. E aí todo mundo ali ficou especulando que isso era uma trollagem, que isso era algo ali que a produção tava fazendo com eles. E aí a Raquel, a Bia, a Alane, todo mundo tava lá ali perguntando se isso era mesmo uma trollagem, se isso era mesmo alguma coisa do tipo, e que se no meio desses aí iria vir alguma coisa de verdade. E foi o que aconteceu na tarde de hoje. A gente já vai chegar lá. Aí o Buda trollou o Bila e o Matheus quando ele subiu de volta pro quarto do líder, acionou o castigo do monstro, fez o Bila perder os 50 estalecas porque não tava lá. E aí, depois que terminou o castigo lá que o Buda fez, tocou o castigo que estava programado para acontecer naquela manhã. Aí o Bila perdeu a estaleca dele, tomou mais uma estalecada, e depois o Buda foi lá e confirmou que foi ele que acionou o primeiro castigo lá. Aí quando já tava andando mais de manhãzinha, ficou o Davi e ficou a Yasmin ali fazendo plantão no Big Fone. Davi e o Matheus estavam conversando, aí o Matheus disse que era guerra, né? Aí o Davi tava falando que era uma guerra declarada ali. Aí os dois ficaram ali, a Alane tava fazendo faxina na casa, ela só tava olhando eles ali dentro, e ela falou ali que isso era uma guerra declarada. Aí depois ela perguntou pro Davi como é que limpava a casa, como é que ela usava detergente, essas coisas, e ele explicou tudo pra ela. Aí depois eles ficaram lá numa conversa, o Davi levou várias e várias chamadas de atenção por causa desse Big Fone aí. Aí a Bia tava lá no banheiro, ele já até tava caminhando pra tarde, quando eles quando elas conversaram sobre o Big Fone. Aí a Bia disse que não ia ser uma coisa boa, porque já tinha sido 2 coisas boas ali e tal, e que a Alane disse que se ela atendesse e caísse no paredão, ela também não ia poder fazer nada com relação a isso, que ela também não ia poder fazer nada com relação ao que estava acontecendo ali. E aí, quando o Buda estava conversando com a Yasmin, também de manhã, a Yasmin perguntou pra ele se quem ele ia indicar pro paredão, qual era a indicação dele. E aí o Buda disse que a indicação dele ia ser no Michel. Disse o Buda que não é justo que alguém com 2 meses de programa ainda não ter ido ao paredão. E aí ela disse que ele fazia muito bem porque assim ela teria o prazer de votar no Davi. Aí o Buda confirmou pra ela que ele também acha que é muito melhor deixar o Davi ir pela casa. Só que não foi isso que aconteceu e o Davi não é mais uma opção de voto pra Yasmin. Aí teve lá também uma outra conversa dele com a Lady. A Lady que se lamentou que a Vanessa perdeu o PlayStation 5, né, dos filhos dela. Aí a Lady falou que ela acha que a Yasmin vai apertar o botão. Aí os dois disseram que ela ficou muito deprimida com a expulsão da Vanessa e que a saída da Vanessa mexeu com os sentimentos dela e tal, e que ela poderia estar pensando nessa desistência. Aí eles também foram lá pro quarto do líder, começaram a discutir várias coisas, começaram a possibilidade lá de ter um empate entre o Davi e outra pessoa, que aí o Buda ia decidir sobre isso. E aí a gente já vai chegar nessa parte aqui antes da gente falar do que eles tinham decidido lá no quarto do líder. Lembra lá do queridômetro? A gente já tinha falado para vocês que o queridômetro dessa semana estava bastante complicado. Primeiramente porque já tem o vacilômetro ali, falta muito pouco para a casa chegar, não tá com nada. E aí a cada estalecada que eles vão tomando, a coisa vai aumentando. A cada estalecada, a coisa vai se tornando mais próxima.
Hoje, eles mesmos estavam fazendo as contas e que tá faltando isso aqui, o mínimo possível para a casa chegar no Takunada, e que isto vai acontecer durante a liderança do Buda. E eu acho que isso vai acontecer hoje à noite, viu? Eu acho que isso vai ter muita briga hoje à noite. Aí lá no quarto do líder, eles estavam discutindo sobre a probabilidade de empate entre o Bila e qualquer outra pessoa no paredão por causa do Davi não estar disponível para votos. Porque o que eles estavam achando nesse momento aí? Que o Davi ou estaria imune ou ele já estaria no paredão pelo Big Fone, pelo tanto de plantões que ele fez ali. Então, eles concluem que sim, seria muito melhor eles terem o Bila como uma opção de voto ali, porque ele teria os votos do Michel, da Raquel, do próprio Davi, da Bia, da Alane, que somariam a eles, e aí eles conseguiriam mandar o Bila e conseguiriam mandar uma Alane pro paredão, para aí os dois empatarem, o Buda desempatar. Aí a Yasmin também tava falando lá pra Leide, tava falando pra todos eles, que ela não acha que o Alegrete seja uma pessoa ruim, mas que ao mesmo tempo o Alegrete é um mistério, que ninguém sabe o que ele é. Eu só acho que o Alegrete é uma planta muito bonita, mas continua sendo uma planta. Ele não entrega muita coisa nesse jogo. A gente não vê o Alegrete entregando absolutamente nada de interessante. Ele meio que deu uma caída depois que a Denisiane saiu e depois também que a Denisiane terminou com ele. Parece que a energia vital dele foi embora. Aí também teve na hora do almoço do anjo, a Bia conversando lá com o Davi, com a Alane. E eles ficaram ali falando vários cenários em quem eles votariam. A Bia disse que ela votaria na Giovana, que eu gosto de chamar de Plantana, porque a Plantana vive reclamando de tudo, que a Plantana vive com raiva de todo mundo, e que por essa razão ela votaria mesmo na Plantana. Aí a Alane tava lá e ela disse que ela não queria votar na Giovana agora, apenas se fosse uma necessidade, que ela nesse momento prefere votar na Yasmin. Aí o Davi disse para elas que uma opção de voto para ele é justamente a Leide, porque ela se meteu em uma história que não tem nada a ver com ela. A Leide não estava no momento lá que ele falou da agressão que ele sofreu lá da Vanessa. E aí ele também falou que se ele tiver um contragolpe, ele vai puxar ou a Leide ou a Yasmin. Isso vai depender de como é que as coisas vão se caminhar. Então, ele já deixou bastante claro. As meninas não vão querer votar na Leide, as meninas não vão querer cair em cima dela, mas ele já deixou bastante claro que ele sim, ele vai votar nela. Ele pode sim colocar ela no paredão. Vai ser interessante, a gente já vai falar sobre essas opções. Porque o que pegou muito hoje à tarde aqui, não tem como eu não deixar de falar para vocês, né? Foi o que bombou nas redes sociais nesse momento que eu tô falando com vocês agora. Sério, foi muito, mas muito engraçado o que aconteceu. Vamos lá para vocês entenderem o que foi que aconteceu. Isso aqui merece tela cheia, porque não dá pra gente só mostrar de coisa pequena, só para ilustrar. Isso aqui é importante demais para vocês verem em tela cheia. Vamos lá. Vocês lembram que o Buda tava dando em cima da Pitel. Inclusive, ele deu em cima da Pitel hoje à tarde. Depois, no meio dessa conversa aí, que tava todo mundo ali ao redor da piscina, tava ele lá conversando com a Pitel. Aí ele de novo deu uma cantada na Pitel. Ele de novo caiu pra cima dela. De novo falou que ela tá mexendo com os sentimentos dele e tal. Do mesmo jeito que ele tinha feito lá na festa. A Pitel ficou toda desconcertada com a fala dele nesse momento. Mas vocês sabem o que foi que aconteceu? A mulher dele tirou todas as fotos que ela tinha com ele. A mulher dele é essa aí que vocês estão vendo na tela, Camila Moura. Ela não tinha praticamente nenhum seguidor. E até o momento que eu tô fechando esse vídeo aqui, ela tem quase 800 mil seguidores. Ela ficou muito pé da vida com ele. Aí, ela postou vários stories aí. Postou um story com uma mala, perguntando de quem era esta mala.
se essa mala era dela ou se essa mala era do Calabreso. Ela já deu a entender, ó, Calabreso não volta mais pra cá. Aí depois ela pegou as fotos que ela tinha com ele, rasgou essas fotos, colocou no lixo e ainda escreveu isso aqui que vocês estão vendo na tela. Gente, eu sei que todos querem um pronunciamento, como já falei em vídeos antes. A barraqueira sou eu, mas tudo foi muito rápido. Tô resolvendo meus BOs e já venho falar aqui. Me aguardem. Mas o mundo não gira, ele capota. Ela rasgou as fotos. Sério, foi muito interessante a maneira como ela colocou um fim no casamento dela. E aí ela também puxou agora uma torcida pro Davi. Disse que agora, quando o Davi cair no paredão, ela ia chamar a mulher dele, a Mani Rego, para as duas fazerem mutirão para salvar o Davi, porque agora ela tava pé da vida com ele. E aí no almoço do anjo, o Buda falou para a mulher dele não esquecer de pagar o cartão de crédito dele e não esquecer de pagar a conta de telefone dele também. E ela disse que ela não vai pagar, que ela vai deixar ele ir pro Serasa. Sério, foi muito, mas muito interessante isso. Porque o Buda, ele continuou falando, ele continuou dando em cima da Pitel. Não foi só na festa, não foi só naquele momento da festa. Não, tiveram vários outros momentos ao longo desse final de semana que ele deu em cima da Pitel. Que ele falou coisas sobre a Pitel, que ele falou basicamente lá que a Pitel tava mexendo com os sentimentos dele. Sério, o cara, ele várias vezes falou sobre isso, sobre o quanto ele amava a esposa dele, ou melhor, ex-esposa nesse momento, né? O quanto ele gostava dessa família que ele tinha. E aí hoje à tarde, ele falou que ele não é um cara que gosta muito dessa família, ele não gosta, que ele não é um cara que é muito família, que ele é muito na dele, essas coisas. Sério. O Buda, ele se enrolou completamente nessa história aí. Ele falou que talvez isso também possa pegar ruim pra ele aqui fora. E aí a internet foi lá, resgatou um vídeo do Buda, resgatou um vídeo dele lá no programa do Porchat, falando que essa não tinha sido a primeira vez, que ele já tinha traído a mulher dele outras vezes, e que uma dessas traições não tinha sido real e tal, que tinha sido inventado. O vídeo foi resgatado do GNT e ele já teve essa participação lá no programa do Porchat. Foi engraçado a maneira como isso tudo aconteceu. Pelo menos desviou um pouquinho o foco dessa história do Davi. Porque vocês sabem, essa história do Davi tá muito chata, essa história, se foi jogo sujo ou não, essa história da expulsão da Vanessa, foi chatérrima. Mas enfim, vamos lá também mostrar pra vocês o quanto a Vanessa tá triste com a saída dela do BBB. A Vanessa está tristíssima com a saída dela do BBB. Ela está tão triste que ela pegou o jatinho particular dela. Sim, o jatinho particular. Ela foi recebida pela mãe dela, parecia muito feliz, inclusive, foi recebida pelos filhos, estava muito feliz porque os filhos já receberam ela com carinho, receberam ela com bastante entusiasmo, porque ela estava morrendo de medo ali dos filhos pensarem alguma coisa ruim dela tá prejudicando a imagem deles. Então aí para vocês verem, a Vanessa tá muito bem, a Vanessa já entendeu muito bem o que foi que aconteceu com ela, a Vanessa entendeu muito bem ali que o BBB não era pra ela, como ela mesma falou lá dentro várias e várias vezes, que o BBB não era pra ela. Tá aí pra vocês verem, a Vanessa completamente de volta à sua família, de volta às suas origens, de volta ali ao seu aconchego. E deixa a gente um pouquinho mais aliviado com relação ao BBB, com relação ao que a gente tá acompanhando no BBB, porque tá muito chato ela ficar nessa mesma pauta. E eu acho que ela vai ficar um tantinho calada. Eu acho que ela não vai falar sobre a expulsão dela. Eu acho que ela não vai falar sobre o que tá acontecendo. Eu acho que ela não vai falar sobre essa pauta do BBB nesse momento. Eu acho que ela vai demorar um tantinho pra ela falar sobre isso. E aí veio o Big Fone. Era umas 17h20 quando o Tadeu entrou na casa.
afirmou que agora sim o Big Fone era para valer, que agora sim o Big Fone ia tocar e que agora sim alguém ia pro paredão e que tudo isso ia começar quando fosse disparado um cronômetro de 60 segundos. E aí foi disparado esse cronômetro, 60 segundos, mostraram a casa como um todo, a Yasmin ali deprimida, deitada, sem querer fazer nada, a Plantana ali também deitada, sem querer fazer nada, e o resto do povo ali na piscina e tudo. E aí o Big Fone tocou. Davi, mais do que rápido, atendeu o Big Fone. A Raquel tentou atender o Big Fone. E aí veio a mensagem lá da voz, que era o Boninho, informando que ele estava no paredão. Ou se fosse o líder ou o anjo que tivesse atendido, o líder ou o anjo ia indicar uma pessoa para o paredão agora. E que ele tinha que informar essa mensagem para todo mundo. E aí todo mundo ficou ali chocado que tinha sido o Davi. A Plantana ficou com raiva porque o Davi atendeu de novo. A Plantana ficou com raiva ali que o Davi foi muito mais rápido e mais ágil do que eles e o Davi atendeu. A Alane ficou chocada com o Big Fone. E ele falou, eu tô no paredão. Agora eu tô no paredão. Pelo menos ele saiu da mira do Buda. Ele está mesmo no paredão. A Lady, então, quis saber se era verdade mesmo que ele tinha falado, porque ela tá desconfiando, e todos eles estão desconfiando, do que ele fez na sexta-feira. Ele deu a entender no primeiro Big Fone que era uma coisa boa, quando na verdade não era. Aí ela quis saber e tal, e aí ele falou, é verdade, eu estou no paredão. Eu agora caí no paredão. A Raquel deu um sorriso, a Raquel deu um riso que foi muito engraçado, porque ela ia atender o Big Fone e ela ia cair no paredão. Foi muito engraçado a maneira como ela reagiu a isso tudo. Escapou por pouco do paredão a Raquel. Aí o Davi entrou lá dentro da casa, Davi entrou, foi tomar água, foi ali e disse que agora ele tá no paredão. Depois ele confessou pra Isabelle que ele sabia que ele ia pela casa ou que ele ia ser indicado pelo líder, mas que ele preferiu ir pro paredão através de um Big Fone, porque ele assim teria a possibilidade de fazer uma prova bate e volta. E aí ele também tirou uma opção de voto da casa. Nesse mesmo momento aqui, que estava todo mundo ali, no ao vivo ainda, a Lady falou que agora fudeu, porque o Davi tirou a opção de voto da casa. O Davi não vai mais ser uma opção de voto dele. E aí, o que foi que aconteceu com relação a isso? O que isso vai mexer na formação do paredão? A gente já vai falar mais profundamente agora o que vai acontecer. Mas antes, a gente só precisa falar desse outro momento aqui, que foi o Davi contando pra Bia como foi que a Vanessa foi expulsa, o que foi que aconteceu. Ele contou pra Bia que a Vanessa entrou no quarto, que ela sabia que ele estava na cama, e nesse ponto é verdade, ela sabia que ele estava na cama, mas que ela deu um tapa na perna dele e que deu uma tamancada. Essa parte da tamanca não existiu. Isso aí realmente não aconteceu. E aí ele disse que a Vanessa bateu nele, e aí a Bia perguntou se ela tinha se desculpado. Aí ele falou que ela não se desculpou. E aí nesse ponto o Davi tá mentindo, porque sim, ela se desculpou com ele. Ela disse que estava muito elétrica, muito eufórica, tinha se desculpado sim com ele, mas ele falou que ele ouviu a desculpa não dela, mas da Yasmin e da Pitel, que estavam acompanhando ela nesse momento. Aí o Twitter já foi naquela reação, meu Deus, o Davi tá mentindo, meu Deus, o Davi tá fazendo jogo sujo, meu Deus, Davi isso, Davi aquilo. Gente, o Davi fez aquilo que ele achou que era importante pra ele. O Davi, obviamente, mentiu e exagerou na versão que ele deu sobre a expulsão da Vanessa pra Bia. Obviamente que ele ia fazer isso, gente. O Davi não é burro, o Davi é muito esperto. Ele sabe que ele precisava disso, ele sabe que ele precisava dar uma aumentadinha, uma valorizada nas coisas. E foi o que ele fez, de fato. Ele deu uma valorizada. Ele valorizou a história dele, ele transformou algo que não era algo tão grande assim. A gente já imaginava que a Globo não ia expulsar a Vanessa só por causa do relato do Davi.
Eles viram as imagens ali, eles viram as coisas, confirmaram com o Davi. Foi muito explícito na edição que o Davi quis a expulsão dela, a Globo lavou as mãos. Obviamente que ele deu uma valorizada em cima disso e ele vai continuar dando essa valorizada aí, ele vai continuar falando disso, porque é o que interessa pra ele, é o que vai vender pra ele, não é o que não é os outros que interessam essa história. Interessa o que o público tá pensando dele nesse momento, o público dele. Eu não estou falando da internet, não estou falando do público em geral. E pro público dele, obviamente, ele sim tá contando a versão que as pessoas caíram e acreditaram lá. Se foi jogo sujo ou não, gente, na hora que ele cair no paredão, a gente vai descobrir. Na hora que ele cair no paredão, a gente vai saber se a versão dele colou ou se não colou. Se não colou, obviamente ele será eliminado. Só que aí eu pergunto pra vocês, antes da gente falar aí, especular um pouquinho o paredão. Quando foi que a Vanessa Camargo se tornou favorita do BBB? Logo ela que passou 50 dias perseguindo o Davi de todas as maneiras que ela podia perseguir, isolando ele da casa. Fica aí essa reflexão pra vocês. Aí hoje a gente já tem a formação do paredão. Bora lembrar como é que vai ser a dinâmica de hoje à noite, bora dar uma lembrada, porque muita gente aí já deu essa esquecida aí. Como é que vai ser a formação do paredão de hoje? Só pra vocês lembrarem. Hoje já teve o Big Fone que foi atendido pelo Davi. Então o Davi já está no paredão. Aí nós teremos a indicação do líder. Muito provavelmente, o Michel estará no paredão. A Pitel vai imunizar a Fernanda, obviamente. Aí na votação da casa, o que vai acontecer? Muito provavelmente a gente vai ter uma votação que vai se dividir e vai espalhar os votos. A estratégia do Davi foi muito inteligente. Ele conseguiu tirar o alvo da casa e ainda espalhar os votos. Então, as fadas, pelo menos grande parte delas, vão no Bila. A Lady, o Michel, a Raquel e a Yasmin também vão no Bila. E aí os gnomos também devem votar na Alane. É isso que a gente vai ver no paredão de hoje. Não dá pra gente dizer que o Davi não foi esperto em usar os recursos que ele tinha a favor dele mesmo. O cara foi muito esperto e por isso ele tá sendo colocado como um dos melhores jogadores desse programa aí. Se foi jogo sujo ou não, repito, o Brasil vai decidir quando ele cair no paredão e for julgado por isso. Enquanto isso, a única coisa que a gente diz é que ele usou o sistema a favor dele. Certo ou errado, ele apenas exigiu que os seus direitos como participante do BBB fossem respeitados. Gente, depois do programa, da formação do paredão, a gente vai estar ao vivo aqui no Faropop para comentar aí essa formação do paredão, para comentar aí como é que vai acontecer. Só digo uma coisa para vocês. Olha, a coisa vai pegar fogo. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.